Então acompanhe comigo a leitura, Mateus 18, a partir do verso 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Irmãos, Jesus está neste momento ensinando os seus discípulos de maneira particular. Ele está lá ensinando a eles sobre como devem viver de maneira prática aqueles que são os herdeiros do reino dos céus. Relembrando alguns pontos principais do ensino de Jesus até aqui no capítulo 18, Jesus já ensinou a esse grupo de discípulos que os moradores do reino precisam abandonar todo e qualquer orgulho. Foi isso que motivou o início do ensino de Jesus, aquela atitude orgulhosa dos discípulos, querendo saber quem seria o maior do reino. Jesus diz: lidem com esse orgulho. Vocês precisam lutar de forma radical contra isso e contra qualquer tipo de pecado. Vocês precisam, ao invés de querer ser os maiores no reino, ter uma disposição humilde, querer ser servo. E aí então Jesus também ensina sobre o cuidado que os discípulos precisam ter com as pedras de tropeço que são lançadas por um mundo que vive em rebelião contra Deus e contra a sua palavra. Essas pedras estão ali com o objetivo de fazer os discípulos saírem do caminho correto, saírem do caminho do verdadeiro discipulado. E aí depois Jesus ensina como lidar com as pessoas de dentro da comunidade do Messias, aquelas que estão unidas a ele, pessoas que alegam crer em Cristo como seu Salvador, mas que acabam tropeçando nessas pedras, acabam se desviando do caminho do discipulado. Jesus ensinou o que deve ser feito nestes casos, buscando sempre a restauração daquele irmão que tropeçou. Então, os passos que visam a restauração foram ensinados nos versículos 15 a 17. Sendo que o último deles, o último dos passos, depois de todas as tentativas de restauração terem sido feitas, o último e extremamente difícil, duro passo a ser dado, segundo Jesus, é a exclusão dessa pessoa do meio da comunidade dos discípulos. Algo que nós já vimos de maneira detalhada na semana passada. Agora nós vamos continuar neste mesmo assunto. Este é o tema a ser tratado nesses versículos a seguir. Jesus vai trazer algumas informações importantes agora sobre a questão da autoridade. Com que autoridade são tomados esses passos? Porque é um erro recorrente, irmãos, pensar que a igreja local onde os discípulos, aqueles que estão unidos a Cristo, se reúnem, a igreja onde, por exemplo, nós estamos aqui hoje, nós já sabemos que a igreja não é o local, o prédio, mas é nós reunidos aqui. Nós aqui hoje somos igreja. Quando a gente não está aqui durante a semana, esse local não é a igreja. A igreja é nós reunidos juntos em torno da palavra de Deus, em torno de uma mesma fé. Só que muita gente erra ao pensar que a igreja local é um lugar público, é um lugar aberto a todos. E por isso a igreja não tem autoridade para determinar quem são as pessoas que fazem parte dela. Esse é um erro comum de se pensar. É muito comum em nossos dias igrejas que não possuem nenhum controle da sua membresia, que não sabe quem são os membros. Não há um controle em relação a eles. Não há nenhum tipo de controle sobre quem faz parte realmente daquela determinada comunidade local.
E isso ocorre justamente por pensamentos dessa natureza, de que a igreja não tem autoridade para fazer nenhum tipo de controle sobre quem faz parte efetivamente dela e quem não faz. E aí, então, quando se fala, quando se cita algum caso de uma pessoa que foi excluída do rol de membros de uma determinada congregação, uma pergunta logo é feita: mas com que autoridade vocês fizeram algo assim? Quem essa igreja pensa que é para querer determinar quem faz parte dela ou não? Nossa, que coisa esquisita! Como que podem fazer esse tipo de coisa? Excluir uma pessoa do meio deles. Isso é um absurdo. É este pensamento de que a igreja é pública, de que todo mundo pode entrar e fazer parte dela. Mas tudo se resume a uma questão de autoridade. E esses 3 versículos que nós veremos hoje vão trazer informações sobre este assunto. Cada um dos versículos vai acrescentar algo que nos ajuda a entender os motivos pelo qual nós devemos levar muito a sério este assunto que é tão negligenciado em muitas igrejas cristãs dos nossos dias, que é a doutrina da disciplina eclesiástica. Cumprir com estes passos que foram diretamente ensinados por Cristo, que visam a restauração daquela pessoa que tropeçou, passos esses que podem levar a determinada igreja a ter que excluir alguém da comunhão do corpo local. Com que autoridade nós fazemos isso? E nós precisamos ter essa convicção de que seguir os passos que Jesus ensinou do texto que nós vimos da semana passada, isso é um dever em primeiro lugar, porque, afinal de contas, a Bíblia nos ordena a fazer isso. É um mandamento. Jesus diz, olha, como proceder com o irmão que tropeçou. Sigam esses passos. Jesus ensinou a fazer isso. Mas também nós temos que obter uma convicção de que, além de um dever da igreja, a igreja tem também autoridade para realizar isso. Nós vamos aprender hoje aqui, irmãos, sobre a origem, os limites e a necessidade dessa autoridade. Este vai ser o nosso alvo aqui da exposição. Além de que, obviamente, é possível que alguns falsos entendimentos sobre esse texto sejam desconstruídos pelo estudo dos versículos dentro do seu contexto. Porque nós veremos aqui que esses são um dos textos mais mal interpretados e mal usados da história da igreja. Em primeiro lugar, nós vamos descobrir, por meio da análise aqui do texto, a origem, a fonte da autoridade. Por qual motivo a igreja tem o direito de restaurar ou de excluir uma pessoa da comunhão do corpo local? De onde vem essa autoridade para a igreja fazer tal coisa? O versículo 18, ele nos ensina que esta é uma autoridade vinda do céu. Verso 18 diz, em verdade lhes digo, que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Lembram que sempre que nós encontramos essa expressão inicial, em verdade lhes digo, no Evangelho de Mateus, isso indica que algo muito importante vai ser ensinado. Jesus utilizou muito esse recurso para chamar a atenção, para sinalizar aos seus discípulos. Preste atenção, porque agora vem um ensino importante a vocês. Mas também essa expressão demonstra que Cristo, ele considera neste momento ainda o assunto anterior, o assunto da restauração eclesiástica dos versos 15 a 17. Como proceder com o irmão que tropeça? Como proceder com o irmão quando ele abandona o caminho do discipulado? Quando o irmão ele deixa de apresentar um testemunho condizente com a fé que um dia ele confessou. Vocês lembram dos passos? Quais são os passos que Jesus ensina a fim de restaurar uma das suas ovelhas que se extraviou? Passo número 1, qual é? A repreensão particular. Passo número 2, convocar as testemunhas. E passo número 3, expor o assunto a toda a igreja. E aí, se mesmo seguindo todos os passos, a pessoa se recusa em se arrepender,
Ela se recusa a retornar ao caminho da obediência, ela se recusa a retornar para o meio do rebanho. O que deve ser feito? Jesus afirma: considere-o como gentil e publicano. Ou seja, permita que essa pessoa seja para você como um gentil e publicano. Permita que essa pessoa seja para você como alguém lá de fora, como alguém que não faz parte da comunidade da fé, alguém que não faz parte do rebanho do Messias. A instrução de Jesus aqui é a exclusão dessa pessoa da Assembleia dos Crentes. É isso que ele diz. Alguém que se recusa a obedecer à palavra de Deus, alguém que permanece obstinado em práticas pecaminosas, em práticas que não condizem com alguém que diz estar associado ao Messias, essa pessoa não pode permanecer unida em comunhão com aqueles que confessam uma fé verdadeira em Cristo, com alguém que assumiu os custos do verdadeiro discipulado. Ele é um passo, sem dúvida nenhuma, extremamente duro, porém necessário, porque ele também visa a restauração. É o último recurso. É o último recurso para que essa pessoa, em disciplina, estando longe da congregação, longe da comunhão, vivendo lá no mundo, ela possa então se arrepender. Ela possa então querer voltar. E aí então ser restaurado o rebanho, como nós vimos na parábola da ovelha desgarrada, um rebanho que é do Senhor. Então, depois desse contexto de disciplina, que Jesus chama a atenção dos discípulos no versículo 18, agora ele trabalha aqui no versículo 18 com o objetivo de tratar da autoridade que é dada para realizar esses passos da disciplina eclesiástica. Um ato disciplinar, irmãos, ele só pode ser feito por alguém que tem algum tipo de autoridade sobre a pessoa que está sofrendo disciplina. Esse é o princípio básico. Assim são os pais, como autoridade sobre os seus filhos, os disciplinam. Se você não é pai de uma criança, você não tem autoridade para discipliná-la. Você precisa ter algum grau de autoridade sobre alguém para querer discipliná-la. Esse é o princípio. Um professor coloca um aluno em disciplina. Por quê? Porque ele tem autoridade sobre aquele aluno. Ou até mesmo o exemplo do próprio Estado, quando ele disciplina os cidadãos que não vivem em obediência às suas leis. Então há um princípio de autoridade para haver qualquer tipo de disciplina. Então nós precisamos entender agora a base da autoridade que existe para realizar os atos da disciplina eclesiástica, conforme Jesus ensinou no texto anterior. E nós vamos em busca disso analisando os detalhes do texto, no verso 18. Os termos aqui, ligar e desligar, que estão presentes, ele tem a sua origem no judaísmo. Eram termos que eram constantemente usados pelos rabis, os mestres, os professores da religião judaica. E esses termos, ligar e desligar, ele tem o sentido de permitir ou de proibir. Então, um rabi, ele tinha autoridade para ligar no sentido de permitir ou desligar no sentido de proibir algum tipo de prática, algum tipo de interpretação da lei. Mas, principalmente, ele tinha autoridade para ligar e desligar, no sentido de proibir ou permitir, os alunos excluídos por disciplina. Ele podia expulsar os seus alunos e ele podia receber de volta alunos arrependidos. Ele podia ligar ou desligar. Os dirigentes de uma sinagoga, a mesma coisa. Eles tinham autoridade para permitir ou proibir pessoas de frequentar aquele espaço que era dedicado ao estudo da palavra de Deus. Então, essa linguagem que Jesus usa aqui no verso 18, ele pegou emprestado desse contexto do judaísmo. O contexto da sinagoga judaica do primeiro século. Os líderes lá tinham autoridade para ligar ou desligar pessoas, restaurar ou excluir algum judeu que estava vivendo em desacordo com a lei. Ele tinha autoridade para isso. Então, Jesus ele se utiliza dessa estrutura que era muito bem conhecida pelos seus discípulos, eram judeus aqui, E ele usa isso para ensinar agora sobre com que autoridade vocês terão para realizar esses atos. Então, esse versículo 18, ele deixa bem claro duas questões fundamentais sobre a autoridade. A primeira é de onde vem a autoridade? Ela é dada por quem? E a segunda é,
essa autoridade ela é dada para quem? Então, na primeira, por quem que é dada a autoridade? O versículo fala que tudo aquilo que for ligado na terra terá sido ligado no céu. Tudo que for desligado na terra terá sido desligado no céu. Essa conexão aqui, ela é feita, né, como algo decidido aqui na terra e tendo um resultado imediato no céu. Ela indica que a autoridade para ligar ou desligar o irmão que tropeçou, ela é dada diretamente por Deus. Deus está dando. Se você fizer na terra, de acordo com o que eu ensinei, essa decisão está autorizada no céu. É imediata. Essa conexão de céu e terra, ela só pode ser dada por aquele que é Senhor sobre os céus e sobre a terra. Então aqui Deus é quem está concedendo autoridade para excluir ou restaurar uma ovelha ou rebanho. Está dizendo, a partir do momento que você restaurar essa pessoa, o rebanho, essa decisão está sendo avalizada pelo céu, por Deus. Da mesma forma, se você excluir, seguindo todos os passos, obviamente, que foram ensinados, essa decisão, ela tem o aval celestial, o aval de Deus. Agora, a segunda questão é para quem essa autoridade está sendo dada? E aqui a resposta só pode ser determinada pelo contexto. Para quem Jesus dirige as suas palavras aqui? Com quem Jesus está falando neste momento? A gente lembra que do capítulo 18 abre agora o quarto discurso de Cristo, onde ele está ensinando de forma particular o grupo dos 12. Ele está instruindo ali este grupo de discípulos como devem viver os herdeiros do reino dos céus. Jesus está ensinando sobre como a comunidade da fé, a assembleia dos que creem no Messias, devem lidar com esses irmãos que acabam tropeçando, que acabam caindo nessas pedras que este mundo em rebelião impõe contra eles. Então essa é uma autoridade dada para a congregação, para a igreja, para a assembleia dos que creem em Cristo, para aqueles que estão unidos ao Messias em um relacionamento com Ele. É uma autoridade que está sobre a igreja, na figura dos membros dessa igreja, de cada pessoa que faz parte. Não é uma autoridade dada ao pastor, não é uma autoridade dada a um colegiado de presbíteros, mas é uma autoridade dada para toda a congregação. Uma autoridade concedida para excluir e restaurar um irmão em disciplina eclesiástica. Começa lá no primeiro passo. É o irmão procedendo à repreensão particular. É o irmão envolvendo outras testemunhas. E aí então trazendo ao conhecimento de toda a igreja. É toda a igreja envolvida no processo. Então essa é uma autoridade que Deus dá para toda a comunidade da fé. Todos juntos caminharão nesses passos. E aí, seguindo na análise do texto, agora no verso 19, ele vai nos apresentar mais uma informação importante sobre essa autoridade que é dada por Deus para a igreja. A informação é que esta é uma autoridade limitada. Verso 19 vai dizer: em verdade também lhes digo, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Mas pastor, por que ela é uma autoridade limitada? Se o texto está dizendo que qualquer coisa que vocês pedirem será concedido, não deveria ser ilimitada? Não é uma autoridade sem limites? Porque olha o que o verso está dizendo, né? Em verdade lhes digo, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso será concedido pelo Pai. Esse versículo 19 e também o verso 20, eles são extremamente utilizados, irmãos, como uma espécie de mantra religioso, quando são invocadas as nossas orações, as orações dos crentes, e aí então determinar que essas orações serão atendidas por Deus. Porque afinal de contas, o texto está dizendo que qualquer coisa que pedirem será concedida. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Cristo, o próprio Senhor vai estar ali com eles e vai conceder esses seus pedidos. Por isso que você tem que determinar. Quando você está em casa, convide mais um crente para orar junto, concordem sobre o assunto
Determinem e Deus vai lhe conceder. Está escrito. Você só precisa tomar posse disso. Tem que se apropriar do texto. Tem que fazer o texto ficar vivo dentro de você. E aí vocês dois concordam lá, nós queremos ganhar um carro novo. O Senhor vai nos abençoar com um carro novo. Determine a cor, coloca lá o ano que você quer, o modelo. Concordem juntos e Deus vai conceder porque está escrito. Como é fácil, né, irmãos? Imagina se eu pregasse isso aqui, talvez algumas pessoas seriam enganadas. Nossa, está escrito mesmo. Como que eu nunca vi? Está ali tão claro. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção de todos para uma regra extremamente importante na interpretação bíblica. E aí podem chamar, nossa, o pastor é chato, ele está sempre falando isso. Mas isso precisa ser repetido constantemente. Porque se isso fosse repetido constantemente no meio cristão, talvez muitos erros já teriam sido evitados ao longo da história da igreja evangélica no nosso país. Nós jamais podemos interpretar um texto fora do seu contexto. Isso é básico. Você não pode pegar o versículo 19 e ignorar tudo aquilo que foi dito antes dele. Você precisa ler o texto como um todo. As palavras do verso 19, quando analisadas de forma isolada, elas vão trazer uma abrangência extremamente perigosa. Qualquer coisa que pedirem. Você imagina pessoas pecadoras com esse tipo de pensamento. O que pode sair dali? Se nós olharmos apenas para o versículo aqui de uma forma literalista, logo vem a pergunta, mas será que Deus realmente pode conceder qualquer coisa? Será que a autoridade que Ele nos dá é ilimitada? Será que isso é verdade? Será que se nós pedirmos qualquer coisa, Deus vai atender os nossos pedidos? Chega a ser infantil se alguém ainda pensa assim hoje em dia, né? Como pode alguém pensar que Deus vai atender qualquer tipo de pedido seu? Essa é uma autoridade capaz de realizar qualquer coisa, qualquer desejo do meu coração, qualquer pedido feito com outra pessoa concordando, Deus vai atender? Será que é isso que esse versículo está ensinando? Eu vou dar um exemplo prático aqui, só para mostrar o quanto isso é incoerente. Nós aqui na segunda-feira nós temos o nosso curso de teologia, o curso de teologia básica. No momento nós estamos estudando seitas e heresias, a matéria no momento. Imagina que no final da aula eu digo para os irmãos, qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar, pode perguntar. Será que os irmãos aqui do curso entenderiam o que eu estou dizendo? Olha, qualquer dúvida que vocês tenham sobre qualquer assunto, vocês venham me perguntar. Será que ele pode vir me perguntar coisas sobre ciência, química, biologia? É qualquer coisa que eu estou dizendo? É claro que não. Meus alunos jamais pensariam isso. Por quê? Por causa do contexto. Nós estamos numa aula sobre seitas e heresias. Estamos ali tratando desse assunto. Se eu digo no final da aula, irmãos, qualquer pergunta pode se manifestar, eu estou dizendo qualquer pergunta relacionada ao contexto. A matéria que nós estamos estudando é sobre isso que nós estamos tratando. E este mesmo princípio de contexto se aplica aqui no texto. Reparem que Jesus, mais uma vez aqui, ele está chamando a atenção dos discípulos. Em verdade, também lhes digo. Mais uma vez ele chama a atenção. Algo importante vai ser dito. E ele diz, em verdade, também. Ou seja, algo importante está diretamente relacionado ao ensino presente até aqui. O assunto continua sendo a autoridade concedida para a comunidade da fé na matéria da disciplina de um irmão que tropeçou. E aí ele diz, mesmo que em determinado lugar a comunhão dos crentes seja formada apenas por 2 pessoas, ele está dizendo, mesmo que a comunidade seja pequena, mesmo que poucos componham a igreja local ali, mesmo que seja só 2 pessoas, Jesus diz, vocês podem contar com a ajuda e a orientação que certamente vocês devem ter pedido em oração. Quando 2 pessoas apenas precisam lidar com algum irmão que se desgarrou, algum irmão que se afastou da comunhão, se é uma pequena comunidade, ela tem que tratar isso, certamente essas 2 vão buscar Deus em oração. Eles vão orar por aquilo, vão pedir orientação,
vão pedir sabedoria e tudo aquilo que é necessário para lidar com esses passos. E aí é que entram as palavras de Cristo. Portanto, qualquer coisa que pedirem dentro deste contexto, é isso que Cristo está ensinando aqui, será concedido. Ou seja, qualquer coisa que vocês pedirem no contexto da disciplina, pedindo orientação de Deus, pedindo sabedoria, pedindo qualquer coisa que envolva esse processo, vocês podem ter a certeza que Deus vai atender. E qual que é a base da certeza? Essa certeza da concessão do Pai, ela é dada com base de que esses pedidos que estão sendo feitos ali estão ligados à vontade de Deus. Porque Ele ensinou os passos. Ele está dizendo, você fez o passo 1, você fez o passo 2, você fez o passo 3. Então agora, vocês orando, pedindo todo esse processo de exclusão ou de restauração que está sendo feito, podem contar que Deus vai atender os seus pedidos. Porque vocês fizeram tudo de acordo com a vontade de Deus. Está tudo do jeito que foi ensinado. Porque a vontade de Deus, no caso de um irmão que pecou, que saiu do caminho do verdadeiro discipulado, é que a igreja siga os passos que foram ensinados. E se for preciso excluir, que faça isso na autoridade que Deus deu a eles. Então, o segredo aqui, o contexto de qualquer coisa que pedirem, está relacionado aos passos, à vontade de Deus no tratamento desse irmão. E aqui nós podemos retirar uma lição extremamente proveitosa sobre a questão da própria oração. Afinal de contas, quem não gostaria de ter todos os pedidos atendidos por Deus? Que bom se fosse literal mesmo, assim, né? Qualquer coisa que vão pedir, reúne 2, pede, puf, passe de mágica, Deus concede. Quem não gostaria de ter a fórmula secreta da oração eficaz? Pois bem, a Bíblia, ela nos ensina sobre como termos uma vida de oração de extremo sucesso. Aqui no verso 19, existe um princípio fundamental para isso. Fundamental para que a gente tenha sucesso em nossas orações. E o princípio básico, fundamental, é realizar orações de acordo com a vontade de Deus. Essa é a fórmula mágica. Nós precisamos ter certeza de que as nossas orações estão em linha com a vontade de Deus. É por isso que Jesus pode dizer no verso 19, qualquer coisa que vocês pedirem será atendido. Este qualquer coisa está ligado à vontade de Deus que já foi revelada, aos passos que devem ser seguidos. Se você fizer tudo que Deus falou, é certo que Deus vai ouvir. João, o apóstolo, também vai ensinar isso em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, ele diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E aqui não é ouvir de Jesus, eu escutei, agora eu vou ver se eu atendo ou não atendo o pedido. Deus, Ele ouve tudo. Deus é onisciente. Aqui é ouvir no sentido de atender. Deus ouve as nossas orações, Ele atende às nossas orações quando nós pedimos segundo a sua vontade. Orar de acordo com a vontade de Deus é, na sua essência, orar de acordo com aquilo que Ele quer para nós. E como podemos saber o que Deus quer? Como podemos saber qual a vontade de Deus e orar de acordo com isso? Só existe uma única maneira, é conhecendo as Escrituras. É através da revelação de Deus por meio do texto bíblico que nós sabemos qual é a sua vontade. Então, vai algumas dicas preciosas para a sua vida de oração. Ore sempre por aquilo que a Bíblia ordene que você ore. Ore por aquilo que a Bíblia ordena que a gente deve orar. Vamos para alguns exemplos? A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. A Bíblia diz, Mateus 5,44. Sabe aquela pessoa que está lhe enchendo a paciência, que tem tirado a sua paz? Pode ser um familiar, pode ser um governador, um prefeito, um presidente, um político, qualquer pessoa que tenha tirado a tua paz.
A Bíblia diz, ore por ele. Ore por ele. Isso é vontade de Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar também para que Deus levante pessoas dispostas a levar o nome de Cristo para lugares onde nós não estamos dispostos. Deve orar por missionários. Será que nós oramos por isso? Na nossa vida de oração, nós oramos pelos nossos inimigos e oramos para que Deus levante missionários? Você tem orado por esses dois motivos? A Bíblia ordena que a gente tem que orar. São orações de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar para não entrar em tentação. Deve ser uma oração diária. Toda manhã cedo nós devemos orar. Senhor, nos livre da tentação. Nos ajude a vencer. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos pregadores da palavra. Por pastores, por pessoas que estão na frente. E a gente tanto reclama da igreja, né? Tem tanta igreja com pastores, né? Não pregam. Mas a gente tem orado por eles. A gente tem orado por essas pessoas para que Deus abra o entendimento. Assim como abriu o nosso. A gente às vezes se coloca numa posição de orgulho. Estamos entendendo a Bíblia, estamos aprendendo dela. Olha só quanto absurdo. Olha. Acabamos de falar sobre má interpretação desse texto, né? Como é que consegue? Mas é Deus quem precisa dar o convencimento. Deus precisa dar entendimento. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos orar pelas autoridades. A Bíblia ordena, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 3, que nós devemos orar por todos aqueles que estão em uma posição de autoridade no Estado, prefeito, vereador, governador, deputado. Nós devemos orar por esse povo. E esse é um campo que a gente desanima tanto ao ver tanta coisa errada, que eu tenho quase certeza que poucos de nós têm feito orações nesse sentido. Mas nós devemos orar, não é só pelo presidente, orar por todos, por aqueles que estão numa posição que diretamente interferem na nossa vida. A Bíblia ordena que a gente ore por eles. Nós devemos orar também pelo alívio da nossa aflição, pela cura de outros crentes, Tiago 5,16, Tiago 5,13. Então, quando Deus, na sua palavra, Ele ordena a oração, são essas que nós devemos mais nos focar. São esses os motivos que devem tomar mais tempo nas nossas orações. Porque aí nós estamos confiantes de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos orando conforme a sua vontade. É também por isso que o pastor Adriano, na quarta-feira, tem pego aqui, feito a leitura devocional e orando a própria Escritura no livro de Salmos. É justamente porque orando as Escrituras, nós estamos confiantes na certeza de que nós estamos orando segundo a vontade de Deus. Outra questão importante envolve a nossa motivação. Nós devemos orar com a motivação correta. Porque motivos egoístas jamais serão abençoados por Deus. Tiago 4,13, ele diz, pedem e não recebem. Por que pedem e não recebem? Se no verso 19 aqui que nós vimos, diz que qualquer coisa que nós pedimos vamos receber. Por que está contradição? Tiago está contradizendo, então, Mateus, quando escreveu o seu evangelho. Pedem e não recebem porque pedem mal. Por que pedem mal? Tiago diz, pedem para esbanjarem seus prazeres. Pedem coisas para os seus próprios benefícios. Deus vai conceder a oração de alguém que quer só esbanjar com seus próprios prazeres? Essa é uma oração de acordo com a vontade de Deus? Certamente não é. E é por isso que outro exercício que a gente deve tentar fazer na nossa vida de oração é diminuir o nosso tempo de petição. Normalmente a gente se coloca de joelho e a lista dos nossos pedidos é infinitamente maior do que a nossa lista de ação de graças. A gente tem que tentar diminuir o tempo de pedido e gastar mais tempo agradecendo. Colossenses, no capítulo 4, verso 2, Paulo diz, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Nós podemos, irmãos, sempre achar motivos para dar graças a Deus. Não importa o quão sobrecarregados a gente está. Pode ter a certeza que o maior sofredor deste mundo, se houvesse uma escala e nós conseguíssemos saber quem que é a pessoa que mais está sofrendo hoje no mundo, crente, né, obviamente.
nós pegássemos aquela pessoa que mais está sofrendo no momento. Mesmo ela pode encontrar motivos de ação de graça. Mesmo ela pode reconhecer a oferta graciosa de Deus de nós irmos ao céu pela graça. E ela pode dar graças a isso. Saber que o sofrimento é momentâneo e que há uma eternidade na presença de Deus garantida a ela. Isso já seria motivo de ação de graças. E por fim, irmãos, nós precisamos aprender também a depender do Espírito Santo em oração. É mais uma verdade maravilhosa das Escrituras e extremamente mal compreendida e interpretada nos nossos dias. Uma verdade que foi expressa pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, versos 26 e 27, onde ele diz: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Mais uma vez a vontade de Deus aparecendo. Paulo está ensinando aqui nesse texto que nós contamos com a ajuda do Espírito Santo quando nós oramos. E talvez durante os momentos de maior sofrimento, de maior angústia, de maior depressão, de maior dor, naqueles momentos que simplesmente achamos que não vamos conseguir orar, onde a angústia é tanta que você diz: não consigo nem orar. Nós temos aqui um conforto de saber que Deus, na pessoa do Espírito Santo, está, na verdade, orando a si mesmo por nós. O próprio Deus intercedendo pelo seu rebanho. Que maravilha isso, irmãos. Saber que naqueles momentos de profunda dor, onde você acha que não consegue orar nada, o Espírito Santo, o próprio Deus, ora a si mesmo em nosso favor. E Ele faz isso porque esta é a vontade de Deus. Voltando então agora para a questão da autoridade, nós já vimos até aqui que a autoridade que a igreja local, a comunidade da fé possui para restaurar ou excluir alguém que tropeçou, uma autoridade que vem da parte de Deus, porém uma autoridade que está limitada à vontade de Deus. Ela não é uma autoridade dada para realizar qualquer coisa, mas somente aquilo que é expresso na vontade revelada, ou seja, qualquer coisa dentro do contexto da restauração eclesiástica. E agora, o último ponto, a última questão importante que está sendo ensinada por Jesus sobre a autoridade concedida por Deus para a igreja, nós vamos encontrar no verso 20. Nós aprendemos aqui que esta é uma autoridade acompanhada de uma promessa. Verso 20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E este, sem sombra de dúvidas, é um dos versículos bíblicos mais citados e utilizados fora do contexto de toda a Bíblia. Eu mesmo confesso que já fiz uso dele fora de contexto, quando ensinava em pequenos grupos no lares, e aí em determinada ocasião você está ali com poucas pessoas, e aí você meio que para incentivar aquelas pessoas que estão ali, você recita o versículo, né? Irmãos, vamos ter coragem aqui, somos só nós aqui, estamos só 3, 4 pessoas, mas a palavra diz, né, que se nós estivermos em 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará ali no meio dele. O pastor Adriano não se contém, né, porque já deve ter usado muitas vezes esse texto. Então isso é comum, recorrente dentro da igreja. Muita gente usa isso como uma forma de incentivo, né? Às vezes pequenas comunidades, pequenos grupos. E eu diria, irmãos, que o problema disso não está tanto naquilo que está sendo dito nesses casos que eu citei. Porque certamente Cristo se faz presente espiritualmente no meio dos seus discípulos. Ele se faz presente no meio daqueles que desejam o conhecer, que estão buscando aprender da palavra de Deus. É claro que Jesus está ali. Afinal de contas, Jesus é o próprio Deus. O seu atributo divino da onipresença nos garante isso. A sua presença espiritual, onde quer que seja. O grande problema sempre é, irmãos, o de usar um texto bíblico fora do seu contexto. Afirmar algo que o texto não diz.
pegar o texto e falar, olha, esse texto aqui está significando isso, que quando nós estivermos aqui reunidos como igreja, Deus estaria ali com eles. Este é o grande erro. Um erro que pode ser cometido num versículo que não traz grandes complicações, não produz grandes desvios doutrinários, porém a prática de fazer isso, o fato de nós fazermos isso e nem nos tocarmos de que o texto está sendo usado fora do contexto, isso é muito perigoso. Por quê? Porque vai nos conduzir necessariamente a essa prática em textos onde grandes heresias ou distorções de doutrinas fundamentais serão feitas. É a prática de usar textos fora do contexto. E aí, quando você faz isso em um texto que daqui a pouco vai lidar diretamente com uma doutrina fundamental, a salvação está em jogo. É você entender errado quem é Cristo, você entender errado quem é o Espírito Santo, você entender errado sobre pecado. Esse é o grande problema. Portanto, para que a gente não caia neste erro, nós sempre precisamos entender o texto dentro do seu contexto. E é o que nós faremos agora. O versículo 20, ele inicia com um porquê. Ou seja, o que está sendo dito agora está novamente ligado a todo o texto que foi dito anteriormente. Está ligado ao verso 19, ao assunto que está sendo tratado aqui. Está ligado à questão da autoridade que é dada por Deus Pai para a comunidade da fé nas questões da restauração eclesiástica. Jesus aqui ele está justificando o motivo pelo qual Deus concederá qualquer coisa que for pedido na questão de tratar um irmão que se desgarrou. O motivo de Deus conceder, segundo Jesus, é porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Os 2 ou 3 aqui, irmãos, são os mesmos de todo o contexto anterior. São os irmãos que estão envolvidos no processo da disciplina. Esses são os 2 ou 3. Aqueles que estão ali tratando com o irmão que pecou, que se desviou do seu caminho. Então este aqui é um versículo que só deveria ser usado quando a congregação, independente do tamanho dela, porque pode ser uma comunidade composta de 2 ou 3, estiverem ali reunidas, restaurando ou excluindo alguém do meio do rebanho. Essa decisão, seja ela da restauração ou da exclusão, ela possui o aval do Senhor. E é neste momento que nós deveríamos usar o texto. Olha, irmãos, estamos aqui procedendo à restauração desse irmão, porque o texto diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, a decisão da igreja, Cristo está junto. Cristo está com eles. Da mesma forma que se for necessário fazer a exclusão, Cristo está junto. Por qual motivo Deus concede o aval? Por que o próprio Deus concede a autoridade? Porque Cristo está junto deles nessa decisão. A presença de Cristo aqui nesse versículo tem o sentido de confirmar a autoridade que é dada para a igreja no processo de realizar a restauração ou da exclusão. É nisso que significa a presença de Jesus aqui. A confirmação da autoridade. É disso que se trata. Não é simplesmente Jesus estar junto com os irmãos que estão ali orando, estudando a palavra. Não, Jesus está junto na decisão dura que está sendo tomada de excluir alguém. Ou na decisão alegre de receber de volta. É disso que se trata o versículo. E eu diria que esse é o ponto alto aqui de todo o ensino sobre o assunto. O ensino sobre a disciplina, os processos, os passos. O ponto alto é essa presença espiritual de Cristo com a igreja. É o ponto alto aqui. E nós hoje, nós podemos recitar esse versículo, mesmo aqueles que usam fora de contexto, e na maioria das vezes nós não paramos para meditar na importância dessas palavras de Jesus para os discípulos naquele momento da história. E esse é o grande ponto aqui principal, mais belo de tudo. Nós temos visto até aqui no Evangelho de Mateus que os apóstolos eles ainda não compreendiam algumas verdades importantes sobre o Messias. Eles ainda alimentavam aquela ideia de um líder revolucionário, de alguém que restauraria o reino de Israel. O capítulo 18 começa com essa visão de reino. Quem será o maior? Quem vai ocupar os maiores cargos na hierarquia do reino?
eles ainda não entendiam, eles ainda esperavam ali em Jesus um líder que tiraria Israel da mão do império. Ao ponto de que quando Jesus ensinou a sua missão, onde ele diz: a minha missão passa por sofrer e morrer, o que Pedro diz para Jesus? Isso não vai acontecer, Senhor. De modo nenhum isso vai acontecer. E aí, depois que Jesus repete o ensino da missão, o texto bíblico diz que eles ficaram muito tristes com aquilo, porque eles não compreendiam as palavras de Jesus. Eles ainda não entendiam. E agora, Jesus, mais uma vez, ele lança mais uma peça do grande quebra-cabeças que vai ser montado por esses discípulos depois da ressurreição. Uma peça aqui que indica claramente quem é o Messias. Quem é que estava ali diante deles? O próprio Deus. Nesse versículo 20, Jesus toma o lugar de Deus. O Pai que está no céu concederá a eles o que eles pediram. O Pai fará isso porque Jesus estará espiritualmente presente no meio deles. Jesus aponta para um tempo futuro aos seus discípulos, que é o tempo que nós vivemos hoje, onde Cristo é literalmente o Deus conosco. Deus no meio da comunidade. E essa promessa da presença espiritual, ela é fundamental, porque aqui se trata de um assunto extremamente difícil para a igreja cristã. É muito difícil para a comunidade da fé lidar com este assunto no tempo presente. Porque nós somos um grupo de pecadores reunidos, por mais que pecadores que afirmam reconhecer o pecado na sua vida, que buscam um Salvador, nós somos pecadores e estamos sujeitos às pedras de tropeço. Todos estamos aqui sujeitos a sair do caminho, todos nós, em algum momento. E por conta disso é necessário que a igreja esteja preparada para lidar com essa situação que vão ocorrer. Afinal, Jesus disse que são inevitáveis. E qual a única maneira de nós sabermos se este irmão, se essa pessoa que tropeçou é um verdadeiro discípulo, ou se este tropeço é apenas a evidência de uma pessoa que não foi regenerada? Como saber se esse tropeço não é apenas alguém que está demonstrando nas suas atitudes uma rebelião que está ali dentro? A maneira é seguindo os passos de Mateus 18. Esta é a forma. Repreensão particular, testemunhas, igreja. Todas as oportunidades para o arrependimento sendo dadas. E aí, caso exista recusa dela se arrepender, caso a pessoa permaneça obstinada no seu pecado, vivendo de uma forma completamente distante de um testemunho que a identifique com Cristo, então a igreja precisa se afastar dela. Seguindo as palavras de Cristo, tratar como um de fora, gentil e publicano. Agora, isso será um processo fácil? É fácil fazer isso? É fácil seguir os passos de Mateus 18? É claro que não é. É por isso que as igrejas, a maioria, não fazem. Porque é extremamente difícil. Fácil é fingir que nós não vimos. Fácil é passar a mão na cabeça. É dizer, mas Deus conhece o teu coração. Permanece assim, porque em algum momento Deus vai lhe convencer disso. Em algum momento. Fácil é fechar os nossos olhos. É não nos envolvermos com o problema. É não ir lá nos indispormos com o irmão, é não ir lá exortá-lo. Esse é o caminho mais fácil. E é justamente por não ser nada fácil, como não é fácil o caminho do discipulado, que a promessa de Jesus aqui ela é fundamental para nós. Jesus está dizendo, façam isso, sigam esses passos, mesmo que seja difícil, porque será difícil, mas tenham coragem. Sigam aquilo que foi ensinado, porque eu estou com vocês. Eu estou no meio de vocês, eu estou junto. Vai ser difícil? Vai, mas eu o sustentarei. E para que isso fique ainda mais claro, como Deus deu autoridade para a igreja julgar os de dentro, porque muitos dizem, né, não podemos julgar. Nós não temos o direito de julgar a vida dos outros. Nós temos. E nós vemos isso no processo que Paulo instrui a igreja de Corinto.
sobre um irmão que vivia com um testemunho cristão comprometido pela sua imoralidade. Ele vai dizer em 1 Coríntios 5, 11 a 13, mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Que direito temos nós na igreja de julgar os que estão lá fora? Nenhum, nós não temos autoridade sobre eles. Uma questão de autoridade. Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Paulo diz. Os de dentro, vocês têm autoridade. A autoridade foi concedida por Deus. Os de fora, esses Deus os julgará. Ele diz, expulsem o malfeitor do meio de vocês. Uma questão de autoridade. Mas, pastor, isso é muito duro. Isso é muito difícil seguir essas palavras. Como que vamos expulsar alguém do nosso meio? Todos somos pecadores, todos nós erramos. Sim, é verdade. É muito difícil. Mas em algum lugar Deus prometeu que seria fácil. Em algum lugar Cristo disse que seria fácil segui-lo? Não, mas Ele prometeu que estaria conosco. Que Ele estaria junto. Se nós ignorarmos esses ensinamentos de Jesus, que nós temos visto aqui nessas últimas semanas, sem seguir estes passos, eu pergunto para você, se nós simplesmente vamos pegar Mateus 18 e vamos esquecer. Vamos dizer que isso aqui deve ter outro significado que a gente não consegue compreender. Mas não é para nós hoje, deve ter sido só para os 12. Eu pergunto, irmãos, se nós fecharmos os olhos ao pecado uns dos outros, como que nós cumpriremos os propósitos para a igreja neste mundo? Como que nós, como discípulos, seremos sal e luz? Se nós tolerarmos o pecado, se nós vivermos como os de fora, que diferença a igreja fará no mundo? Nenhuma. A autoridade que Deus concede à igreja nesse texto tem um objetivo muito claro. A glória do Filho. A igreja ela tem que entender o seu propósito. Ela carrega o nome de Cristo. Nós somos os cristãos. Esse nome parece que perdeu peso na sociedade. Todo mundo se diz cristão. Mas isso tem um peso muito grande. Nós somos os cristãos. Nós somos os portadores do nome daquele que é santo, daquele que nos salvou. Como nós poderemos zelar por este nome tão precioso se nós fecharmos os olhos para o pecado? Se nós fecharmos os olhos para pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem como os de fora? Como? O nosso testemunho para o mundo ele estará completamente comprometido se nós não seguirmos as ordens de Deus expressas na sua palavra. E mais uma vez, isso não é uma questão de ser melhor do que os outros. Porque você se acha melhor do que os outros. Não. É uma questão de santidade. E é a santidade de Deus que está em jogo. Nós devemos viver de acordo com aquele que nos salvou. Imagine se o apóstolo Paulo, quando se converteu a caminho de Damasco, ele passasse a pregar sobre Cristo, mas ele permanecesse perseguindo aí com violência o judeu. Se ele não mudasse de vida, se ele só mudasse a mensagem. Antes ele perseguia a igreja, agora ele persegue aqueles que estão contra a igreja. E ele continuasse matando judeu e matando gentil. Altera a mensagem, mas a vida permanece a mesma. Será que a pregação de Paulo teria algum impacto para o mundo? É claro que não. Não traria diferença nenhuma. Nada mudou na vida dele, mudou só a teoria, a palavra. A igreja é o lugar daqueles que foram regenerados. A igreja é o lugar dos regenerados, daqueles que nasceram de novo. É a congregação dos santos. E nós precisamos lutar pela pureza e pela santidade uns dos outros, porque a igreja
é uns aos outros reunidos. Não é lutar pela santidade da igreja bíblica à luz do mundo, mas é pelos membros, uns pelos outros. E nós devemos fazer isso para a glória de Deus. Entender que a doutrina da disciplina eclesiástica é um ato de adoração a Deus. Mesmo quando alguém precisa ser retirado da comunhão, isso é um ato de adoração. Quando alguém é expulso, Deus está sendo adorado nisso. Por incrível que pareça. E sabe por que isso é um ato de adoração? Porque nós estaremos obedecendo à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, mesmo que isso custe a nós. Nós estaremos fazendo algo prático e que demonstra que nós não somos guiados pelos sentimentos. Porque se fôssemos, nós não tiraríamos ninguém do nosso meio. Mas nós não somos guiados, nós somos guiados por mandamento. E se a palavra ordena que façamos, façamos. Por mais que doa, por mais que seja sofrido, por mais que lágrimas tenham que ser derramadas. Porque fazer isso é adorar a Deus. Agora, se uma pessoa for repreendida e se arrepender, e for restaurada, e aí depois tropeça de novo, e aí é repreendida, mas é restaurada de novo. E aí mais uma vez ela vai lá, tropeça, repreende, se arrepende e volta. Quantas vezes nós devemos aceitar esse arrependimento do irmão? Esse é o assunto da próxima semana. Quantas vezes temos que perdoar o irmão que se arrepende? Vamos orar.